Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE. No final do século XIX e início do século XX, Juiz de Fora foi um verdadeiro polo industrial e artístico, sendo referência em todo o país. Essa época foi de grande importância para o desenvolvimento aqui da nossa cidade e foi pensando em valorizar esse momento histórico que o projeto Manchester Mineira surgiu. José, conta um pouco para as pessoas que não são de Juiz de Fora. Juiz de Fora recebe muita gente do país inteiro, né? E que são muito novas. Como que era essa época aqui em Juiz de Fora, que Juiz de Fora se tornou uma referência aí no país em vários segmentos? Eu tenho que fazer um preâmbulo primeiro. Juiz de Fora foi uma das cidades mais empreendedoras da América do Sul no século XIX. Juiz de Fora, a primeira usina hidrelétrica, a iluminação pública de Juiz de Fora antecedeu a Londres, a Cidade de Luz, Paris, né? Nessa época, a iluminação era a gás. Então, o empreendedorismo ele surgiu em Juiz de Fora, mais propriamente no segmento da indústria têxtil. Bernardo Mascarenhas está fazendo esse ano, em 2017, 100 anos aí do seu nascimento. Eu reputo a ele um barão de Mauá de Juiz de Fora. Foi a pessoa mais empreendedora de Juiz de Fora. E aqui nós estamos ao lado do professor Zé Luiz, a importância que Juiz de Fora teve no segmento cultural. Alfredo Ferreira Lage, filho do Mariano Procópio, ele acumulou várias obras importantíssimas daquela época do século XIX, de uma maneira que ele era um colecionador contumaz. E ele, você imagina, todos conhecem Mariano Procópio, né? É aquela área belíssima, o jardim, né? Os prédios que fazem parte do Museu Mariano Procópio, foi doado para a cidade. Dá para você conceber um colecionador doar um gesto de amor, doar todo esse patrimônio, esse acervo hoje que é considerado o segundo maior acervo imperial, né, do Brasil, para a cidade de Juiz de Fora. E Juiz de Fora, né, na época do século XIX, ele desenvolveu seu polo têxtil e teve uma grande importância. Juiz de Fora competia ao lado de São Paulo, Campinas, era uma das 5 maiores cidades nesse segmento têxtil. Importante citar que esse momento ele foi custeado pelo ciclo do café. O ciclo do café teve uma importância enorme. Então, vocês vejam bem que Juiz de Fora tem o DNA do empreendimento, né? A iniciativa privada ela financiou a vinda da ferrovia, né, a construção da usina hidrelétrica, da distribuição da energia elétrica, né, o sistema de telecomunicação, o bonde, né, aqui em Juiz de Fora, sobretudo, não só as artes, mas a arquitetura, né, a arquitetura pungente da época. Nós temos exemplos inúmeros, mas o Cine Teatro Central, belíssimo, o Paço Municipal, né, tem inúmeras obras. Hoje, Juiz de Fora tem cerca de 200 prédios tombados que representam esse legado da Manchester Mineira. Então, a história de Juiz de Fora ela é apaixonante, é uma história, né, que todos nós devemos de ter orgulho de pertencer à cidade de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, a Manchester Mineira, devido a esse grau de empreendedorismo. E daí a gente inspirou, né, essa ideia, né, que foi aí recepcionada na CONID, que é a Conferência de Inovação e Desenvolvimento da Zona da Mata Mineira. Ela classificou o nosso trabalho, né, a importância desse arranjo de produção local,
que contempla 3 fases. A primeira fase, a restauração do centro histórico de Juiz de Fora, que é constituída pela Praça João Pinido, a Rua Alfield, até chegar ali à Academia de Comércio. Aí a história de Juiz de Fora, os prédios, tem uma importância muito importante. Eu vejo nas cidades, hoje, o Porto Maravilha do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por ocasião desses 2 eventos, reconstituiu todo o seu centro histórico. E uma coisa maravilhosa, porque pôs um VLT lá na rodoviária, a pessoa vai passando na parada dos navios, parada dos museus, é praticamente o trabalho que o bonde fazia, não é? É importante que essa acessibilidade da pessoa, do cidadão, conheça, porque o grande problema, e talvez o grande trabalho que o professor está fazendo, que é de divulgação, que as pessoas não conhecem o que Juiz de Fora tem de importante. Só. O Zé Luiz lembrou muito bem, professor Zé Luiz, Juiz de Fora tem 20 museus. Segundo a IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus no Brasil, Juiz de Fora só perde para Belo Horizonte em termos de museus. Esses museus, uma parte é gerida pela UFJF e a outra parte é gerido pela prefeitura. A universidade já está fazendo um trabalho belíssimo, abertura do Memorial Itamar, do MAN, do Museu da Ciência lá no campus da UFJF, um trabalho belíssimo. E eu reputo que é preciso ter um diálogo entre as autoridades públicas para abrir esses museus aos finais de semana. Vivemos uma época não tão crítica, uma fase crítica na economia e, sobretudo, o turismo cultural e o potencial que Juiz de Fora tem e deve ser trabalhado para gerar renda e emprego, a abertura desses museus seguidos a uma agenda cultural. Juiz de Fora já foi como Atenas, professor? Atenas Mineiro, foi o Arthur de Azevedo que batizou ela. Porque você vê como é que é importante. A Luísa de Azevedo, quando faz o Cortiço, um dos personagens que recebe o dinheiro é um cego que mora em Juiz de Fora. Então, esse é o primeiro ponto. Esse espetáculo que nós vamos estrear agora, em 1894, tem uma atriz italiana que está procurando teatro, e ele disse, não, vá a Juiz de Fora, que Juiz de Fora tem boas casas de espetáculo. Isso é em 1894. Agora nós estamos aguardando mais coisas, Nós temos vários espaços culturais, como o Cine Teatro Central. Hoje a universidade também cuida da Promúsica, o Fórum da Cultura, e vários outros espaços importantes. Juiz de Fora tinha uma importância no século, nas décadas de 70, 80, quando era meninote, os festivais de música popular brasileira no Teatro Central. Ali convivia no Fazão Dourado, professor? No Bar Curtição, que eu lembro, ainda era meninote. Aqui transitava Chico Buarque, Milton Nascimento, Maurício Ivan Lins, Rapaz, Elis Regina. Vocês vejam bem o que Juiz de Fora, essa fervescência, esse caldeirão cultural que nós precisamos apenas recuperar e incentivar. Eu fui no evento, teve um painel de turismo na CONIT que tratava, eu fiz uma pergunta, por que Tiradentes ele tem todo esse glamour na área do cinema, da gastronomia? Aí o profissional do turismo falou, olha, lá a sociedade, sobretudo o empresariado, apoia os eventos da cidade. É preciso a gente pensar num calendário anual da cidade. O professor, o senhor quer dizer com isso que falta gestão nessa área aqui em Juiz de Fora? Eu diria, a palavra moderna que a gente fala, não é gestão, seria diálogo entre o poder público, a sociedade
e as empresas. Então é gestão. Né? Por isso que Tiradentes tem funcionado e Bitipoca funciona, porque, né, o segundo setor, que as empresas, eles passam a incentivar as produções culturais. É muito importante esse olhar da empresa de apoiar, porque os eventos, eles atraem o turista. O turista vai visitar o quê? Os museus. O turista vai deixar aí, né, um dinheiro precioso à nossa cidade. Né? Aí é uma cadeia que fomenta o teatro, é o comércio, são os restaurantes e a geração de emprego para os jovens. Né? As universidades, elas formam, mas os jovens têm que buscar outros campos, outras oportunidades. E aqui, Juiz de Fora, né, Minas Gerais hoje, eu queria fazer essa pergunta ao professor Frederico, Minas Gerais hoje é o segundo polo de startup. E a startup é a inovação e a formação dos ecossistemas, as redes, buscando que dos investidores, das aceleradoras, constituindo que os ecossistemas, né? É o médico, é o marketing, né? O advogado, o sociólogo. Tudo isso faz parte de um ecossistema em que se procura melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aqui em Juiz de Fora existe aí investimento nessa área. Né? Há uma pauta muito grande para o jovem empreendedor. Eles costumam dizer, se o negócio der certo em Juiz de Fora, dá certo no Brasil e no mundo inteiro. Mas as coisas estão mudando, porque nós estamos voltando a esse tempo do Bernardo Mascarenhas. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Professor, acredito que a gente estava até comentando isso aqui no intervalo, um dos grandes desafios é tentar conciliar o novo com o antigo, o espaço urbano. Eu queria saber como que o projeto de vocês pensa a respeito disso e como que isso é possível. Olha, é importante, as cidades, ela tem um instrumento de desenvolvimento sustentável muito importante, que é o plano diretor. O plano de diretor de Juiz de Fora, né, o atual, está para ser substituído pelo novo, que já foi discutido no âmbito do Executivo, e o projeto de lei já foi enviado para a Câmara. O novo plano de Juiz de Fora está na Câmara. Então, a cidade percebe-se que houve um desenvolvimento desordenado, né, um desenvolvimento que não preservou a imagem, né, a histórica da cidade. Né? Então, há um crescimento, né, de uma maneira geral, que vai enfeiando a cidade. A arquitetura predominante aqui em Juiz de Fora é a arquitetura Art Deco, né, principalmente ali na Avenida Getúlio Vargas, o centro da cidade. É uma arquitetura, né, muito bonita. E hoje a cidade ela cresce de uma maneira desordenada. Né? Então a legislação não é levada em conta porque não existe o quê? O planejamento. Juiz de Fora, no final do século XIX, ainda contava com o IPLAN, Instituto de Planejamento. Né? Agora, depois que acabaram com o IPLAN, o planejamento ele passa a ser de acordo com o prefeito. Muda o prefeito, muda o planejamento. Inclusive o gabarito, né? Eu vejo lá no Bom Pastor, porque a gente olha de um lado, no outro dia você chegou, tem uma máquina pronta, 3, 4 casas direto. Aqui a gente vê isso. Professor, o José Luiz está falando uma coisa importante. Esse projeto seu prevê sugestões, prevê interferir de alguma forma nessa legislação local? Como é que o senhor pretende utilizar o seu conhecimento, que é profundo, sobre Juiz de Fora, que valoriza tanto o que nós somos e temos, para a gente reavivar isso? Como é que o senhor vai ajudar a cidade? Manchester Mineira Museuzão é um arranjo produtivo local, que consiste de três segmentos. Restituição do centro histórico, né, de Juiz de Fora. Contempla a criação de uma agenda anual cultural,
importante que a sociedade dê apoio a essa agenda anual. Já existem eventos, né? O Promúsica, o evento do Música Antiga, né? O evento da Minas Láctea e vários outros eventos culturais que o professor Zé Luiz aqui é uma autoridade no assunto, que deve fazer parte de janeiro a dezembro. Então, a importância, né, do poder público e da sociedade atrair turista para conhecer os nossos museus e fomentar o turismo cultural. Como é que a administração pública está recebendo essas suas ideias, essa sua vontade de interferir no processo que a gente fica nervoso de ver como é que está parado? Olha, a questão, nós temos aqui, como eu disse, a questão do pensar da cidade. Então, o pensar da cidade, o planejamento, ele não dá aquela continuidade, né, que a cidade merece. Então, é importante que se tenha, né, um diálogo entre as autoridades, né, a universidade, né, o prefeito, todas as autoridades constituídas. Vamos resgatar a importância cultural de Juiz de Fora. Vamos fazer um fórum da cidade, vamos fazer um pacto, né, que defenda as questões, né, importantes para a cidade, para gerar o que? Desenvolvimento sustentável. O turismo cultural é o turismo sem chaminé, é o desenvolvimento sustentável. Vocês observem que Rio de Janeiro e São Paulo, o turismo de negócios em São Paulo e o turismo cultural no Rio de Janeiro fomenta a economia dessas cidades. É importante fomentar esse turismo cultural que Juiz de Fora, todo o potencial está aí para ser explorado. O projeto ele é um pouco audacioso, porque não é o projeto, né, do professor Rufino, é o projeto da cidade de Juiz de Fora. Mas é importante ter uma conversa, ter um diálogo entre as instituições, entre as autoridades, para divulgar Juiz de Fora como um polo cultural, né, como importante. Nós temos uma importância nessa área, né, do segmento da cultura, do turismo cultural. Eu convido a todos para conhecer o Circuito Cultural em Belo Horizonte. Né? Lá há uma parceria pública da Vale do Rio Doce com o Estado de Minas Gerais, uma parceria pública privada com alguns segmentos da mineração e a parceria pública com a UFMG. Então, essa parceria, pela falta de recursos públicos, isso pode acontecer na Praça João Pinito. Professor, bom, infelizmente eu não vou poder deixar você continuar com sua pergunta. Vai ser a parte 2. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e por todo o conhecimento que vocês trouxeram ao nosso programa. Debatedores, nos vemos na segunda-feira. Isso é uma ameaça. Tá bom, então. Eu também gostaria de agradecer a você de casa que acompanhou o nosso programa. Lembrando que a mesa de debates volta ao vivo amanhã, às 11 horas da manhã, aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem também a reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde. E você acompanha essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora, procurar os vídeos lá da mesa de debates. Você também tem acesso a todo esse conteúdo no nosso aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.